brasileiros reforçaram nas nossas escolas. Nós precisamos estar, sim, reforçando o debate de gênero, o debate sobre sexualidade, o debate sobre, enfim, todas essas questões sociais que abalam esses grupos, tanto LGBT, quanto de mulheres, quanto mesmo as questões raciais que precisam também ser ensinadas nas escolas, porque os jovens não merecem crescer com vergonha de ser aquilo que eles são. Não merecem crescer se sentindo menos por serem o que quer que sejam, né? E eu acho que é somente dessa maneira, é através da empatia, é através da autonomia, é através do respeito do outro, que a gente vai conseguir criar uma sociedade mais justa. O conservadorismo, ele tem atacado a nossa educação, tem atacado o cerne da sociedade brasileira e saído do armário nesse último período. E ele tem como objetivo nada mais, nada menos do que reestabelecer, né, a hegemonia de uma cultura que a gente está querendo superar, que a gente está querendo transformar, que é a cultura do patriarcado, que é a cultura da homofobia, que é a cultura do ódio, que é a cultura do racismo, que a gente sabe que a gente ainda não conseguiu superar no nosso país, nem em nenhum lugar do mundo, mas que eram os passos que a gente estava dando nos últimos governos, com várias políticas progressistas, com várias políticas de liberdade propostas. Então, acho que para iniciar é um pouco desse o nosso sentimento com relação a essas declarações do ministro. Obrigado, Regina. Agora, antes de ir para a UBS, a gloriosa União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, eu queria ouvir a nossa secretária LGBT de combate ao racismo, coordenadora do coletivo de comunicação. Eu não posso dar mais esse currículo, senão vai perder tempo, mas a nossa companheira Nádia. Bom dia, Smiley. Bom dia, Regina, Tiago. Bom dia, Dri. Bom dia para vocês que estão assistindo a gente, de qual rede estiverem assistindo, de qual lugar do país estiverem assistindo. Não vamos dar o currículo todo, né? Senão a gente vai gastar os 4 minutos que a gente tem aqui para falar. Mas eu acho que quando a gente pontua sobre as declarações do atual ministro, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é por que, num processo de pandemia, onde as escolas não estão funcionando, onde a merenda não está sendo entregue a crianças que só tinham essa alimentação durante o dia, onde os professores não têm aparelhos que são necessários para conseguir fazer as aulas remotas, o ministro acha que o foco dele tem que ser falar sobre os jovens LGBT e o processo que se dá dentro das casas das pessoas, assim. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é isso, qual que é a prioridade do MEC nesse momento? Ao invés de distribuir computadores e aparelhos para os professores que possam dar as aulas de forma mais eficaz para os alunos, ao invés de tentar trazer a educação brasileira para um nível superior nesse processo de pandemia, nesse processo de educação remota, o ministro acha que o foco do Ministério da Educação tem que ser discutir quais jovens são LGBT e por que os jovens são LGBT. Para isso, a gente tinha um Conselho Nacional LGBT para discutir as pautas LGBT de uma forma mais ampla e mais segura com a sociedade, inclusive debatendo diretamente com a sociedade, porque existiam pessoas da sociedade civil nesse conselho e o Bolsonaro extinguiu esse conselho numa tentativa de não trazer o debate LGBT para a população brasileira. Então, se eles querem debater isso, que façam o Conselho Nacional LGBT de volta, que botem um representante do MEC lá, e aí o ministro vai discutir lá, então, essa pauta que não é a pauta dele, não tem que ser do interesse dele. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar na cabeça é esse. Segundo, é que a essa altura do campeonato, com pessoas morrendo todos os dias por conta de uma doença que a gente ainda não sabe como enfrentar e que a gente não tem perspectiva de vacina, o principal ponto que a gente tinha que ter no MEC agora é como que a gente vai fazer para conseguir ter os nossos estudantes com qualidade para prestar o Enem, que eles insistem em fazer, mesmo nesse processo de pandemia. Eles tinham que estar fazendo outros pontos e que colocar um religioso, colocar uma pessoa que, por natureza, já é conservadora dentro do Ministério da Educação, nesse momento, não vai trazer nada de bom para a educação brasileira. Então, quando a gente erra lá atrás, né? A gente não, né? Que eu não tenho essa culpa, mas quando erraram lá atrás de botar o Bolsonaro no poder, sabendo que isso podia vir a acontecer, a gente tinha que ter pensado também no que isso traria para as nossas escolas. Então, quando esse
projeto de ministro que não é nem um pouco melhor do que veio antes dele e nem um pouco melhor do resto da corja do Bolsonaro. Começa a trazer declarações desse nível para dentro do debate da educação. Tem que entender que a educação não é a prioridade desse governo e não é a prioridade do MEC nesse momento. A gente que já teve o Ministério da Educação criando universidades, a gente já teve o Ministério da Educação expandindo escolas, a gente já teve o Ministério da Educação expandindo o pensamento da população brasileira no que tange a educação, em como trabalhar essa educação, em como fortalecer os profissionais da educação. Vê hoje o principal debate do MEC sendo sobre como e por que os jovens são LGBT no momento em que a maior parte dos jovens brasileiros que só faziam uma refeição no dia, que era a refeição segura que tinham na escola, não tem o que comer em casa, e o arroz custa R$50, além de ser um desrespeito, é uma irresponsabilidade, e só mostra que se alguém nesse país segue lutando pela educação verdadeiramente, são as entidades estudantis, são as juventudes organizadas, são os partidos de esquerda. Então sobra para a gente só a responsabilidade de seguir fazendo essa luta, porque se depender do ministério, se depender desse governo, a gente vai seguir sem educação, sem comida, sem trabalho e no final sem vida, que é o que eles querem para a gente. Obrigado, Nádia. Eu acho que a internet do Thiago está meio instável. Antes que ele caia, viu, Adriele? Vamos tentar falar aqui com ele. Então, Thiago, tua opinião sobre esse tema. Minha internet, primeiramente, boa tarde, né? Bom dia a todos e a todas. Boa tarde, não sei se para vocês ainda é dia aí. Minha internet hoje não está ajudando de forma nenhuma, toda hora eu travo aqui. Mas dizer que é uma honra para mim participar dessa atividade aqui com vocês, né? Da nossa liderança aí, Regina, secretária nacional Sorriso, Nádia, Adriele, que também acompanha essa gestão da UBS aí comigo, na parte LGBT. E dizer que somos já essa fala infeliz desse ministro, que é um pastor, né? Já traz também essa ideia dele querer governar, dele querer trabalhar no Ministério da Educação baseado nas ideologias da igreja dele, né? Da igreja evangélica. E nós sabemos que os evangélicos, em sua grande maioria, são aqueles que mais disseminam ódio, o que não deveria acontecer, né? Nós sabemos que nós temos uma boa quantidade que são, inclusive, organizados em partido político, como nós, do próprio PT, nós temos o núcleo evangélico do PT, mas nós sabemos que, simplesmente, eles pregam esse ódio de que a homossexualidade é uma coisa diabólica, é uma coisa que não vem de Deus, né? Nesse mês, assim, Deus mandou, o primeiro mandamento foi amar ao próximo, né? Nesse momento, eles não lembram. Mas dizer que é complicado a gente viver nesse governo que ataca os direitos da juventude o tempo todo, que ataca os direitos da comunidade LGBT o tempo todo, que vem cada vez mais disseminando esse ódio. E dizer que esse ministro, ali, com essa fala dele, ele nos fez acender uma luz também, a ficar atento a uma coisa, a um ponto, que é a questão da escola sem partido. Ele tem um histórico de defensor da escola sem partido, né? E essa fala deixa claro qual é o pensamento dele e o que provavelmente ele queira tocar, assim, quando a gente volte às aulas ou até anterior mesmo. Então, a minha fala é rápida, até para eu não ficar travado aqui e atrapalhar o tempo de todo mundo. E eu estou aqui participando, eu acredito que a Arielle, a nossa diretora LGBT, está acompanhando essas questões também do posicionamento da RUBS quanto a isso, de que forma estamos nos organizando, e ela vai poder falar melhor um pouco. Obrigado, Thiago. Então, agora, com esse tapete estendido, a nossa companheira, diretora LGBT da UBS, Adriele. Primeiro, mandar um beijo para a Nádia, né, que ela sempre me cobra. Nunca participei de nenhuma live com ela, mas agora estou aqui. Dizer que muito massa estar com vocês, Sorriso, Regina, Thiago. Saudade das nossas reuniões, mas esse tempo tá corrido, né? A gente tá sem tempo para nada. Estou muito cansada, exausta. Prova, eleição, mas a gente tá aí na luta. E dizer que esse governo, de fato, nada que ele faça nos surpreende, né? Porque tudo isso já é esperado. E como Nádia falou, né? A gente percebe que a pauta desse governo nunca foi a educação, assim como não é a saúde, como não é o emprego, como não é a juventude, como não é as mulheres. E o quanto ele puder fazer para atrasar, para repudiar, para trazer mais ódio,
preconceito, intolerância, vai ser o que eles vão fazer. E começando a falar sobre a fala do ministro, né, da Educação, pelo próprio prefixo, né, pelo próprio sufixo ismo, né, então isso já demonstra o quanto retrógrado, o quanto ultrapassado são essas pessoas incompetentes, na verdade, que são colocadas para gerir o nosso país, né, principalmente numa pasta tão importante que é a educação, e diga-se de passagem, uma das pastas mais importantes, juntamente com a saúde e outras, mas a educação tem um papel extremamente importante para o nosso desenvolvimento enquanto juventude, né? É a partir da educação que a gente se constrói enquanto seres intelectuais, pensantes, capazes de indagar, refletir a sociedade e como a gente pode pensar uma educação que seja preconceituosa, intolerante, que desconstrua tudo aquilo que a gente vem pautando, né, conquistando. Claro, como a Nádia falou, o movimento estudantil exerce um papel assim extremamente importante na nossa luta por direitos, mas é muito difícil, né, entrando na fala do Tiago, a gente, enquanto movimento estudantil, está indagando, está enfrentando, está construindo, está conquistando, e o Bolsonaro vai lá e coloca pessoas que, de fato, representam, que é claro que esses ministros são um reflexo do governo que a gente tem, e a gente, claro, que não ia esperar pessoas que pensassem como a gente, porque isso seria um tiro no pé para eles, mas assim é muito triste para a gente que refletir que apesar de a gente ter conquistado tanto, isso não significa nada diante do que a gente ainda tem que lutar, diante do que a gente ainda tem que resistir, né? Então eu começo falando que a educação, de fato, é o primeiro espaço pelo qual a gente, enquanto juventude, se constrói enquanto pessoa, não no sentido de como o ministro fala, que é a partir da orientação não, da explicação sobre gênero e sexualidade, que a gente escolhe ser homossexual, porque a gente não tem esse direito de escolha, isso não é uma condicionante, isso é algo que a gente é, por uma construção de peculiaridades, desejos e várias outras coisas. Então, eu acredito sim que a educação exerce um papel fundamental na desconstrução do preconceito estrutural e cultural que existe na nossa sociedade, que a gente ainda está em uma sociedade muito atrasada, muito preconceituosa e, claro, que distante do que a gente sonha enquanto sociedade ideal, democrática. A democracia, no meu aspecto, no meu ponto de vista, está muito distante ainda, a gente ainda está muito nas preliminares daquilo que a gente quer vivenciar, daquilo que a gente quer viver, apesar de todas das conquistas que a gente teve nos governos petistas, a gente ainda percebe que poderia ter feito mais, que poderia ter avançado mais, e que, assim, a gente do movimento estudantil, a gente ainda tem muita batalha para travar, não vai ser fácil, principalmente nesse momento de pandemia. A gente tem outras pautas que também são extremamente importantes, a gente precisa debater a volta às aulas, a gente precisa falar da segurança dos estudantes, principalmente quando são estudantes LGBTs dentro desses espaços. A gente é um dos países mais LGBTfóbicos do mundo, então a gente não pode fugir dessa realidade e dizer que esse ministro, né, ele precisa ser punido. A gente sabe que a justiça, claro, que sempre vai estar ao lado deles, porque eles estão na estrutura legítima, né? Mas a gente espera que, com a força dos movimentos, com a força da comunidade LGBT, a gente consiga, ao menos, trazer uma punição mínima para esse pessoal, né? E a gente da juventude, a gente dos movimentos, a gente continua na nossa luta, travando os debates, tentando trazer essa desconstrução de preconceito e intolerância, mas que não vai ser fácil, que não é fácil, e percebendo que a gente ainda tem muitas batalhas para travar, e que o pouco que a gente conquistou é quase nada diante do trilhão de coisas que a gente tem que questionar todos os dias, e sempre parece que a gente está lutando e nunca sai do lugar. Mas a gente não pode se abater, não pode ficar triste e nos mantermos motivados, né? É verdade, é verdade. A gente precisa se manter firme e forte na luta, né, para poder continuar avançando. Agora, a Regina, infelizmente, a nossa querida vice-presidenta da Uni vai ter que sair, mas eu vou fazer a última pergunta, né, e eu vou fazer uma inversão aqui no nosso roteirinho, né, colocando a terceira pergunta para ser a segunda, que trata principalmente das universidades da pesquisa, né? No contexto da pandemia, as universidades e a Fiocruz, por exemplo, têm sido fundamentais para o desenvolvimento de políticas, tecnologia e para o tratamento
contra o Covid-19, né? E, ao mesmo tempo, há uma perseguição a essas instituições e o governo federal tem cortado as verbas de custeio, que acabam prejudicando, sobretudo, as bolsas de pesquisa, a pesquisa e o funcionamento dessas instituições, dificultando o avanço de projetos como o combate ao Covid, a pesquisa sobre o coronavírus e outros, como recentemente a interrupção do maglev, que é aquele trem de flutuação magnética de alta tecnologia que, além do Brasil, da UFRJ, só Coreia do Sul, Japão e China possuem hoje no mundo. Então, eu gostaria de perguntar para a Regina e para os demais companheiros e companheiras de que forma enxerga esse tipo de ataque, né, às universidades e à educação. Então, eu acho que tem sido um projeto, né? Já desde o golpe de 2016, o desmonte das universidades públicas no nosso país e o desmonte da pesquisa. Isso tudo faz parte de um projeto entreguista, que quer que o Brasil não possa ter soberania nacional, não possa ser capaz de produzir conhecimento para si, para o seu povo, para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento do mundo, da humanidade também, né? Porque o conhecimento, uma vez produzido, ele tem que servir para todos e todas. Então, eu acredito que no momento que nós paramos de produzir o nosso conhecimento, nós precisamos exportar conhecimento, nós precisamos exportar profissionais que tenham esse conhecimento. E nós desvalorizamos todas as mentes brilhantes que nós temos, de pesquisadores e pesquisadoras, todo o imenso potencial de capacidade humana, de capacidade de produção aqui do Brasil. Ai, gente, desculpa, o WhatsApp fica apitando, a gente se desconcentra, mas vamos lá. Fazer live no celular é porque a gente está na correria. Mas, enfim, o investimento em pesquisa, ele parte de um projeto. E o desinvestimento em pesquisa e o desmonte da pesquisa é tanto um projeto quanto. Não é porque é menos prioridade, não é porque o governo, como fez na sua propaganda, agora o governo Bolsonaro, né, na sua propaganda eleitoral, disse que investir mais na educação básica e menos nas universidades, porque as universidades só fazem balbúrdia e as escolas precisam formar todas as crianças. Enquanto esse era o discurso da eleição, agora a gente vê a realidade, né? Que ele viu que o auxílio emergencial que o Congresso aprovou contra a vontade dele, infelizmente, foi distorcido e apontado para uma subida da popularidade dele, e ele quer fazer um programa semelhante agora, só que com o dinheiro da educação básica, com o dinheiro do Fundeb, sem nenhum tipo de contrapartida por parte das famílias, por exemplo, como a gente tinha no Bolsa Família, de que as crianças têm que estar na escola, de que as crianças não podem estar trabalhando, de que a gente precisa pensar, sim, a educação como uma prioridade. Então, para além das várias mentiras que a gente sabe que esse governo conta, a gente reafirma a necessidade, de fato, de a gente conseguir produzir ciência, tecnologia, conhecimento a partir das nossas necessidades, como brasileiros e brasileiras, e a partir das nossas pessoas, a partir das nossas realidades. Nós temos uma infraestrutura hoje imensa, mais de 90% da pesquisa hoje no Brasil é feita pelas universidades públicas, né? Então, querer desmontar as universidades públicas, querer desmontar a educação é simplesmente dizer que nós temos que ser para sempre submissos, né? Nós temos que ser para sempre uma nação submissa aos Estados Unidos. Quem viu o discurso do Bolsonaro na ONU está sabendo que essa é a política que ele está querendo aplicar. Infelizmente, dias difíceis para nós que sentimos vergonha alheia, para nós que amamos o nosso povo, para nós que queremos construir um outro futuro. Mas como eu estou aqui já na minha despedida, infelizmente eu vou ter que sair, já estou aqui no meu minutinho final. Eu quero dizer que se tem uma coisa que me alegra muito e que me faz seguir em frente, são o nosso partido, são os planos coletivos que a gente consegue elaborar para que a gente possa voltar a ter o povo no poder, voltar a ter desenvolvimento, que a gente ainda tem lideranças como o presidente Lula, como tantos outros e como tantas outras, Margarida Salomão, que hoje preside a nossa comissão,
de ciência e tecnologia, que faz uma luta árdua em defesa das universidades para construir planos de reconstrução do Brasil, que entendem a necessidade imediata da gente combater a crise do coronavírus, que entendem que a gente tem necessidades a médio prazo, né, para reconstruir o que o Bolsonaro destruiu, e mesmo assim nós ainda temos que ter o brilho no olho e a esperança de avançar. Então, vida longa ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, vida longa ao povo brasileiro que constrói o PT todos os dias. Então tá, gente, um beijo e muito obrigada pelo convite. Desculpa ter que sair mais cedo, mas a gente tem que conversar lá com o povo. Tchau. Tá certo, Regina, muito obrigado. Um beijo, boa campanha, boa sorte aí com a Manu e todos os companheiros, Manu, Rosseto e todos os companheiros da nossa chapa de vereadores, viu? Agora eu vou dar uma bagunçada aqui, chamar a Adriele para o jogo, e depois eu falo com a Nádia. Porque assim, Adriele, é óbvio que a pergunta ela é toda calcada ali sobre as universidades, né? Mas a gente sabe que a gente teve uma grande expansão de escolas técnicas e muita gente está fazendo pesquisa muito bacana nessas escolas. E que nessa expansão, né, isso aumentou a necessidade de investimento que está sendo prejudicado por esse governo. E aí eu gostaria de que você falasse sobre a mesma pergunta, mas sob o âmbito do olhar do estudante secundarista, especialmente das escolas técnicas. Eu sou estudante do IFPE, né? Eu participava de, acho que Nádia não sabe, mas a gente sempre conversou muito, mas eu fazia parte de um projeto de pesquisa também, de astronomia, que está, inclusive, voltando agora, mas eu tive muitos amigos que participavam de outros projetos, inclusive da própria Universidade Federal daqui do estado de Pernambuco, que acabaram perdendo as suas bolsas por conta de todos esses cortes que tiveram. E não diferentemente, foi também no IFPE, a gente também teve muitos cortes de bolsa e tal. A gente conseguiu fazer com que a bolsa permanência, que é um valor que os alunos ganham para permanecer frequentando as aulas e tudo mais, tivesse continuidade durante a pandemia, mas muitas outras bolsas que a gente tinha, né, da instituição foram perdidas e a gente não tem nem estimativa de quando vai voltar. Alguns projetos estão voltando agora, nesse novo período, que teve a retomada das aulas. Acho que mês passado, está finalizando um módulo agora, finaliza o período em dezembro, o período que era para ser 2020.1. Mas, assim, essa é a realidade, de fato, da universidade e do Instituto Federal. A gente estava até conversando sobre isso aqui no estado, e o quanto isso prejudicou bastante os nossos estudantes, né? Muitos estudantes tinham esses projetos como alternativas, para além do conhecimento, claro, que a gente precisa desses projetos para se dedicar, para expandir as nossas limitações, né? Até o círculo de convívio acadêmico que a gente tem, a partir desses projetos a gente consegue desenvolver intelectualmente falando, mas a gente também tem outras ajudas, a gente tem tudo isso, e claro que isso prejudicou bastante a vida dos nossos estudantes, e principalmente dos estudantes dos cursos técnicos dos institutos federais. E aqui em Pernambuco especificamente, porque eu não me debrucei sobre isso nos outros estados, aconteceu dessa forma. A gente está tendo a retomada de alguns projetos agora, mas assim, não é como antes, não é a quantidade, por exemplo, não é a mesma, é bem reduzida, e está sendo desse jeito, sabe? Eu não me debrucei muito sobre esse assunto, porque, como tu falou, para a gente que é secundarista, isso é mais limitante, sabe? A gente só foca em algumas coisas mais específicas. Tá certo. Agora a Nádia, enquanto o Thiago tenta resolver o problema, agora ouvi a Nádia, só que sobre os dois contextos, né? Já que, além de ser multifuncional, multitarefa, a Nádia também foi militante secundarista e militante também no movimento universitário e sabe de tudo sobre isso. Sabe de tudo aí, já não sabemos, né? Mas tudo bem. Mas eu acho que quando a gente Nádia sabe de tudo vai mesmo. falar sobre... Olha aí, se dou conta. Quando a gente vai falar sobre a pesquisa no Brasil e quanto as pesquisas universitárias hoje estão sendo importantes no descobrimento de novas formas de rastrear o coronavírus mais rápido, novas formas de pensar em como conseguir uma vacina, enfim, em como conseguir isso de outras formas, eu acho que a gente tem que lembrar de como o processo
lá atrás, antes da gente falar sobre como eles estão acabando com isso agora, como os nossos governos incentivaram essas pesquisas, tanto no ensino secundarista quanto no universitário, e como que isso conseguiu transformar a realidade da educação, da pesquisa e da ciência brasileira. Se hoje a gente tem universidades que conseguem fazer pesquisas no nível de descobrir, como a Universidade Federal aqui em Goiás, que conseguiu fazer um protótipo de um exame para detectar o coronavírus de forma mais rápida e mais assertiva do que esse exame rápido, esse teste rápido, que o resultado sai em 15 minutos, mas que pode dar tanto um resultado falso para positivo e quanto um resultado falso para negativo. Em Goiás, a gente teve pesquisa da Universidade Federal que conseguia transformar, conseguia trazer esse resultado de forma assertiva em menos tempo. Foi justamente porque os governos petistas incentivaram a pesquisa nas universidades. Foi justamente porque o MEC, na época dos nossos governos, entendeu que a pesquisa, a ciência, a educação era prioridade. Só assim a gente ia conseguir, inclusive, transformar outras áreas do convívio da população, que só com pesquisa a gente consegue transformar a realidade brasileira para que no futuro a astronomia tenha mais um avanço, que o comércio tenha mais avanço, que o transporte tenha mais avanço, e assim a gente consiga também transformar a realidade dos brasileiros de forma mais incisiva, né? Então, acho que é importante a gente falar que hoje, se a gente tem universidades que conseguem fazer isso, é porque os nossos governos apoiaram, incentivaram e financiaram essas pesquisas e essas transformações da educação brasileira, e que é, sim, parte de um projeto totalmente arbitrário, de um projeto totalmente contra a educação, o fato de estar se retirando esse dinheiro hoje, tanto das universidades quanto do ensino secundarista e também do ensino básico brasileiro, né? A gente sabe que para as escolas de nível básico também está sendo uma luta conseguir sobreviver e conseguir trazer educação de qualidade. A gente vê a luta que foi para aprovar o Fundeb, por um exemplo. Então a gente sabe que não é só nesses dois níveis de educação superior e secundarista que a gente está tendo desmonte. Mas o processo de desmontar a ciência é um processo que faz parte do projeto político fascista que está no poder, até porque a gente consegue linkar, inclusive, a primeira pergunta a essa. Quando a gente tem um ministro da educação que vem da religião e não da pesquisa da educação e da ciência, a gente vê que transformar todo esse processo de pesquisa, de investimento de educação, de ciência brasileira, em quase inexistente, também faz parte do processo que eles fazem questão de relembrar todos os dias, que é o de acreditar mais na religião do que na ciência, e entender que a evolução só pode vir por meio do que eles acreditam ser correto, e não do que a gente tem comprovações de que seja real, que seja correto e que traga algum futuro promissor, tanto para a economia, tanto para a educação, quanto para a realidade das pessoas no país. Então, quando eles desmontam a educação, mas fazem questão de levar os representantes religiosos para Brasília para uma discussão de como é que eles podem aumentar o financiamento a esses projetos religiosos no país, a gente entende que nada acontece por acaso. Isso não acontece, inclusive, só no governo Bolsonaro, isso já vem acontecendo desde o golpe de 2016. Então, acho que esse momento de pesquisa para descobrir novas realidades do coronavírus e descobrir a vacina contra essa doença que está matando tanto no Brasil, tem também que trazer um olhar da sociedade para cima desse projeto de desmonte, para cima desse congelamento dos gastos para a educação, no entendimento de que só assim a gente vai conseguir avançar, e não só na ideia do coronavírus, mas de outras doenças que a ciência consegue estabilizar ou enfrentar, e no processo também de entender que a gente tem que lutar contra isso. Nós, enquanto entidade de juventude, com a entidade estudantil, já fazemos essa luta desde que ela foi anunciada lá atrás, quando a Dilma sofreu o golpe, mas a gente precisa do apoio popular. Se antes a galera não entendia que tirar dinheiro da educação é tirar dinheiro da ciência, é tirar dinheiro da evolução da saúde, agora nesse processo do coronavírus eles começam a entender. E se a Fiocruz não tiver pesquisadores formados nas universidades, que tenham pesquisado nas universidades, tenham tido incentivo nas universidades para chegar até lá e conseguir construir o projeto de uma vacina, a gente não vai conseguir ter vacinas, a gente não vai conseguir ter uma saúde mais equipada e mais moderna, podemos dizer assim, né? Então, a gente tem que entender que tem que começar lá atrás do incentivo para a gente ter lá na frente uma ciência que consiga fazer com que a vida dos brasileiros e a vida da população seja mais fácil no que tange à saúde, no que tange ao funcionamento da sociedade como um todo, né? Então, a ideia é que agora que a gente entendeu isso, que a gente traga a população para lutar com a gente,
porque sem apoio popular a gente também não vai conseguir fazer esse processo de destruir essa ideia de tirar a ciência das pessoas e de tirar o Bolsonaro do poder, que também tem que ser um projeto prioritário. Perfeito, Nádia. Tem uma notícia, né? O nosso companheiro Thiago Ramos não conseguiu retornar. Parece que a tecnologia lá deu uma travada completa, mas aí ele pediu para o Matheus Marques, que também é diretor da União Brasileira dos Estudantes, para participar. Então, para ir entrando no clima, eu vou passar para a próxima pergunta e já direcionar ela inicialmente para o querido Matheus. Matheus, a pergunta é a seguinte: o Milton Ribeiro, que é o atual ministro da Educação, ele é sucessor de um outro ministro, aquele que fugiu do Brasil, que é discípulo de Olavo de Carvalho, o Abraham Weintraub. E o centro da atuação do Weintraub era o combate ao legado do Paulo Freire, que persiste até hoje, que é central nesse governo do Jair Bolsonaro. Eu gostaria de saber como é que as entidades estudantis e a juventude do PT avalia essa linha de atuação do MEC e do governo, e de que forma nós podemos nos movimentar para combater esse tipo de política e reforçar o legado desse importante educador, desse importante pesquisador, que não é estudado apenas no Brasil, mas estudado no mundo inteiro. Então, Matheus, 4 minutinhos para você poder responder essa pergunta. Vamos lá. Primeiramente, bom dia aos nossos internautas, bom dia, meu dirigente Sorriso, bom dia, Nádia. Eu acho que é uma tarefa bem difícil falar alguma coisa depois de uma fala tão completa como a da Nádia. Quero também cumprimentar minha companheira Adriele, minha companheira de gestão, diretora de políticas LGBTs. Bom, eu me sinto muito à vontade nesse espaço. Me apresentando rapidamente, eu sou Matheus Marques, sou diretor nacional de grêmios da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. E para mim é um prazer inarrável conversar logo pela manhã, né, sobre a conjuntura, né, sobre aquilo que o nosso país tem enfrentado, que é o pesadelo Bolsonaro. Vamos lá. Nós sabemos que o governo Bolsonaro ele tem uma missão sumária. Acho que todos os ministros, toda a equipe de governo, ela foi escolhida sob a tutela desta missão, que é deslegitimar todos os alcances sociais, todas as vitórias políticas e sociais que nós tivemos nesse país, né? Acho que a missão deles é apagar o histórico de luta dos movimentos sociais, é apagar a ascensão que o povo brasileiro teve até aqui. Então, nessa linha metodológica, é que entra o Weintraub, é que entra o novo ministro da Educação, que segue a linha olavista, que segue uma doutrina terraplanista, que não acredita na ciência, que não acredita na tecnologia, né, que tem como visão principal, infelizmente, né, a religião, e não deslegitimando aqui as crenças das pessoas, mas relembrar que nós vivemos num Estado laico e que nós temos, né, por Constituição, né, eles, enquanto governantes, têm, enquanto Constituição, uma responsabilidade para conosco, povo brasileiro, né? E, nesse sentido, ele tem a responsabilidade de propiciar educação pública, gratuita e de qualidade para todos os estudantes deste país. Então, Sorriso, a UBS, nessa gestão dos 72 anos, tem se posicionado com firmeza e veementemente contra todos os cortes, contra todos os anúncios, né, de cortes na iminência da perseguição dos professores, dos educadores, dos estudantes. A UBS esteve esta semana, né, protestando contra a intervenção que aconteceu no sul do país, no IFSUL. A UBS tem levado a voz dos estudantes para as ruas, porque eu acredito numa coisa, Sorriso, que com as nossas bandeiras nas ruas, com a nossa voz nas ruas, ninguém pode nos calar. E isso é a frase de um poeta aqui maranhense, e isso ressalta muito a história do Brasil, porque o Brasil nasceu das lutas, não é, Nádia? Não é, Sorriso? O Brasil nasceu das lutas por emancipação, por independência, por terras, por direitos, por justiça social, e em todas estas lutas, a classe trabalhadora, né, os estudantes, a juventude, esteve na linha de frente, esteve, né, nas trincheiras de luta.
Então, este não é o momento de nos acovardarmos, né, e ficarmos permissivos nesse sentido. Então, a UBS tem feito grandes chamamentos para que a gente ocupe, né, esse espaço de rua, mas ainda assim com muita cautela, com muita parcimônia, porque ainda vivemos, né, a pandemia do coronavírus. Então, nos posicionarmos com inteligência, nos posicionarmos com firmeza, né, trazendo de novo a esperança que nós temos enquanto jovens e perpassando para as demais pessoas, tem sido o nosso trabalho de formiguinha, conversar com as bases, conversar com as pessoas, com o nosso vizinho, conversar com o colega da parada de ônibus, tem sido a nossa estratégia para tentar desconstruir esse governo que, infelizmente, ainda engana a muitos. Perfeito. Nossa, entrou solando ele, entrou pesado, muito bacana. Então, invertendo também a ordem, agora eu quero ouvir a Adriele sobre esse tema. Rapaz, pensei que ia ser Nádia. Não, a gente vai trocando. Matheus. Nádia uma vez falou pra mim que sempre quis que eu e Matheus estivessem no mesmo lugar junto com ela. Agora ela tá ouvindo nós dois aqui. Então, muito na fala de Matheus, a UBS, a Uni, a gente tem um papel muito importante, né, na desconstrução, na derrubada do governo Bolsonaro. A gente tem consciência disso. E é justamente no que Matheus coloca, acho que a nossa função principal, principalmente agora durante a pandemia, é a gente dialogar com as pessoas, é trazer essas pessoas para perto da gente e conscientizá-las. Acho que é um papel importantíssimo para a gente que é do movimento estudantil, mostrar para essas pessoas que o que está acontecendo de fato é errado, não é certo, que a gente tem outras alternativas de construir, até porque a gente está falando com pessoas que por muitas vezes não têm instrução, não têm conhecimento das coisas, a gente está falando com pessoas que têm culturas preconceituosas, que foram formadas em famílias preconceituosas, a gente sabe que a influência, como o Matheus coloca, da religiosidade. E claro que eu também não tenho nada contra as pessoas que têm suas religiões. Me considero uma pessoa agnóstica, mas não, sou crítica, algumas pessoas sabem, mas não tenho nada contra quem segue suas religiões. Acredito que a gente tem que ser desprendido de qualquer intolerância que seja, mas eu acredito sim que a religião, por muitas vezes, acaba dificultando esse processo que a gente tem de desconstruir os preconceitos, de progredir enquanto sociedade. Enquanto a gente não desconstruir isso, fica muito difícil que a gente evolua enquanto pessoas, enquanto seres humanos e, consequentemente, que a gente torne seres humanizados, que é o de fato que precisa na sociedade brasileira, né? Que para além da gente ser uma espécie humana, que a gente tenha consciência de que a gente precisa ser pessoas humanizadas. E acho que a UBS, como eu estava falando, ela tem esse papel, a Uni tem esse papel de a gente chegar nessas pessoas, de a gente fazer esse processo informativo de construção, de desconstrução. Claro que é um processo árduo, cansativo, mas para a gente que é militante, principalmente de um partido tão bonito e trabalhador, né, como o PT, a gente tem que estar na trincheira dessas lutas, e junto com o movimento estudantil, falando com o povo, estando com o povo. Claro que a gente, como o Matheus estava falando, está tomando todos os cuidados possíveis para estar nas ruas, mas a gente também tem que tomar esse espaço, que é um espaço nosso, né? Sempre foi nosso, e a gente não sabe fazer política, a gente não sabe debater as pessoas sem o calor humano, sem estar próximo, mas claro que a gente também tem que ter a consciência de que a gente precisa estar se prevenindo de todas as formas possíveis, mas não esquecer de estar nas ruas, porque eu acho que é importante. Claro que quem é de risco fica em casa, quem pode estar na rua, estar lá com a máscara, com álcool em gel, mas a gente não tem que perder esse lugar, não tem que perder esse espaço, que a própria direita aqui no estado de Pernambuco, por exemplo, estava tentando tomar, mas que a gente está vindo firme e forte nessa luta e ocupando esses espaços e fazendo o trabalho com os estudantes mesmo, pelas redes sociais. Essas lives têm um papel importante de conscientização dos estudantes. A juventude tem um papel muito importante na derrubada do governo Bolsonaro, e se não o ponto estratégico da derrubada, a gente sabe da força que tem, a gente viu a força que a gente teve no adiamento do Enem, a gente sabe que a gente consegue movimentar muitas pessoas, a gente sabe que a gente consegue fazer muito reboliço por aí, e eu acho que é a partir dessa perspectiva de construção mesmo, de diálogo com as pessoas, que a gente consegue, enquanto instituição do movimento estudantil,
fazer esse trabalho de, primeiro, de construção e desconstrução de pensamentos preconceituosos e retrógrados com a juventude, porque é mais fácil da gente dialogar com pessoas jovens, porque certamente quando é com pessoas mais velhas, que já têm os preconceitos lá instaurados, enraizados, é muito mais difícil a gente conversar e dialogar com essas pessoas, por exemplo, sobre LGBTfobia, o machismo e tudo mais, mas com a juventude a gente tem mais possibilidades de desconstruir esse tipo de coisa, e a partir desse aspecto, e com a juventude conscientizada, com os nossos jovens conscientizados, que a gente consegue estar firme e forte na luta da derrubada do governo Bolsonaro, e é dessa forma que a UBS, a Uni, vem se pautando, claro, sempre contra as atitudes, contra os pronunciamentos do governo Bolsonaro, que, em sua majoritariedade, né, é contra o direito do povo, é inconstitucional, é muito válido lembrar isso, é inconstitucional, fere os nossos direitos, mas a gente está nas trincheiras da luta, que é importante, né, como o Matheus colocou. A gente é um Brasil que é forjado na luta, né? A gente é um país forjado na luta, nada para a gente nunca foi dado, a gente sempre teve que lutar para conquistar as coisas, não diferentemente, para, até triste falar isso, né? Para garantir, ou melhor, para que nossos direitos, que são assegurados teoricamente, sejam de fato postos à prática, a gente tem que lutar muito ainda. E é muito triste, né? Que apesar de a gente ter uma Constituição que, em teoria, é muito bonita, que deleita sobre direitos, assim, que pra gente, quando lê, é excepcional, é quase que perfeita, a gente percebe que, na prática, quase todos esses direitos são nos roubados, né? Não é assegurado pra gente enquanto cidadãos e cidadãs. Tá certo, Adriele, muito obrigado. E agora, aí eu vi a companheira Nádia, sobre como fazer essa defesa do legado de Paulo Freire, o que os movimentos e a juventude do PT têm feito. Bora lá. Primeiro quero falar bom dia para o Matheus, que eu sou extremamente fã. Tá para nascer, eu sou fã desse menino que nem eu, adoro. E estava ansiosa para ver Adriele e Matheus no mesmo lugar, porque as duas pessoas inteligentíssimas e que vai dar muito bom esse debate aqui hoje. Mas eu acho que quando a gente fala sobre Paulo Freire, sobre a importância de defender esse legado, é importante também que a gente lembrar o porquê que eles fazem questão de denegrir a imagem de Paulo Freire, de escancarar com a imagem desse grande autor da educação brasileira e que é referência no mundo todo, né? E, principalmente, o principal motivo é o fato do Paulo Freire entender a educação como um processo de criar seres humanos mais sociáveis e seres humanos mais que pensem e dialoguem com a sociedade de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais amigável, de uma forma que entenda que a sociedade é diferente, que as pessoas são diferentes, que a gente tem que aceitar essa diferença e que todo mundo pode aprender com todo mundo. O que não é o pensamento desse governo que aí está. Então, a gente tem que entender que o processo de tentar tirar de Paulo Freire toda a sua grandiosidade é o processo de tentar tirar da construção social da educação o processo de humanidade. Então, quando eles colocam a educação no processo, inclusive, que eles acham que ela tem que ser militarizada, que ela tem que ser religiosa, que ela tem que ser um processo de criar máquinas de trabalhar e constituir uma família que possa apenas ser fruto e projeto produtor de crianças para ser mais mão de obra barata, para produzir mais crianças, para ser mais mão de obra barata, e assim a gente seguir nesse ciclo eterno. E nosso entendimento de educação é um processo de libertação de corações e mentes, e principalmente de formação de caráter no entendimento de que o caráter não é o processo de seguir regras religiosas, e sim o processo de entender que todas as pessoas têm liberdades e escolhas, e todas as pessoas têm direito de ser o que são. É o processo que eles fazem de tentar destruir a ideia de Paulo Freire de que o professor aprende com o estudante aprende com o professor, de que a troca ela é conjunta, e de que a educação só consegue ser fortalecida quando ela é feita pensando nas pessoas e não no projeto final, que é construir trabalhadores e trabalhadoras de forma mais robotizada, né? Então, acho que quando a gente fala que a gente tem que defender o legado de Paulo Freire, quando a gente fala que a gente tem que lutar para que os ideais de Paulo Freire, os ideais de uma educação libertadora,
eles sejam ainda empregados na nossa educação e que eles não passem por um processo de total desconstrução na sociedade, é a gente lutar para que essa sociedade entenda que a educação, ela forja seres humanos não só para o trabalho, mas também para a vida, para a sociedade e para a luta dos direitos gerais da população, né? Então, a gente vive fazendo projetos que tenham o nome de Paulo Freire, a gente vive fazendo posts, a gente vive conversando com a sociedade numa tentativa de explicar para as pessoas, quando a gente fala que a gente precisa conseguir trazer a educação de uma forma mais humanizada para o povo, para as crianças, prioritariamente, para que a gente tenha próximas gerações que pensem o futuro de uma forma mais ambientalista, que pensem o futuro de uma forma mais carinhosa, que pensem o futuro de uma forma de construir sociedades que cuidem das outras pessoas, das outras sociedades, que aqui a gente consiga construir seres humanos que se preocupem não só em defender a Amazônia, mas que se preocupem em defender a vida das mulheres nos países que são prioritariamente machistas, que se preocupem em defender a vida dos negros e negras que são assassinados todos os dias nos Estados Unidos, não só no Brasil, e não só nos processos que a gente vive dentro da gente, nosso processo mais pessoal, é uma luta não só para que a gente tenha no Brasil uma população mais humana, mas que a gente tenha, de modo geral, no mundo todo, o entendimento de que eu dependo de você, você depende de mim, o professor depende do aluno, o aluno depende do professor, e que nós dependemos das outras sociedades também. Então, não é só no Brasil que Paulo Freire é seguido. Paulo Freire é seguido no mundo todo porque ele levou essa ideia de uma educação que seja produzida na troca para todos os espaços onde ele conseguiu ir e que ele conseguiu, inclusive, depois da sua morte, que o que traz para a gente, que faz a gente entender prioritariamente o quão importante é todo o seu legado, tudo que ele escreveu e tudo que ele pensou. Então, quando a gente defende uma educação que vai nesse sentido, além da gente ir contra esse projeto do governo Bolsonaro, que é um projeto de entender os seres humanos apenas como máquinas de trabalho e como fonte de reprodução humana, desde que seja uma fonte de reprodução humana que trabalhe na ideia heterossexualizada que a gente tem, é também o entendimento de que faz parte da luta por uma sociedade menos LGBTfóbica, por uma sociedade menos racista, por uma sociedade menos machista, por uma sociedade mais humana, defender esse legado de Paulo Freire, porque tudo começa na educação. Acho que a gente tem que ter, o primeiro passo é entender que tudo começa na educação. A gente pode pensar que tudo pode começar na saúde, no processo de nascimento dos seres humanos, mas que para a gente ter os médicos lá, a gente precisa entender que eles precisam passar por um processo de formação, e que esse processo de formação, inclusive da medicina, tem que ser um processo humanizado. Então, tudo começa pela educação, e defender o legado de Paulo Freire começa pela educação, tem que partir da educação, tem que partir da educação básica e tem que partir da sociedade como um todo. Então, defender o legado de Paulo Freire é defender uma vida mais humanizada, uma educação mais humanizada e, assim, um processo de saúde mais humanizado, um processo de economia mais humanizado, um processo de política mais humanizada, para que a gente chegue futuramente numa sociedade que não veja os outros seres humanos como nós vemos agora nesse processo de governo Bolsonaro, e que a gente chegue numa sociedade que consiga entender que antes do lucro tem que vir a vida, e que os processos de humanizar tudo que a gente passa, tudo que a gente vive, tudo que a gente sente é também importante, não só o processo de ganhar dinheiro e formar a classe trabalhadora de uma forma que seja mais robotizada, né, que é o que eles querem. Eles querem, na verdade, máquinas humanas que possam complementar os robôs deles, né? Então, isso, de fato, a gente não pode aceitar em nenhum momento. Nós não somos peça, nós somos vida. Bom, a gente está chegando na última pergunta da nossa live. E aí eu vou fazer a inversão, só para a Adriele não ser pega de surpresa. Adriele, você não vai ser a primeira dessa vez. Perfeito? A primeira vai ser a Nádia, depois o Matheus Marques, e a gente encerra com a Adriele. Combinado? Ninguém vai ser pego de surpresa aqui. Então, dá tempo de refletir sobre a pergunta, Nádia. Vamos lá. É o seguinte, um tema bem atual, que é a questão do retorno às aulas, né? Que tem sido central nos debates em todo o Brasil, não apenas pelos estudantes,
mas também pelos pais, pelos governos, né? A gente está em uma pandemia desde março, né? E aproximadamente ali desde março e abril as aulas presenciais elas foram interrompidas, né? Em alguns casos houve a mudança para a aula remota, mas a gente sabe, vocês sabem melhor do que eu, que nem todo mundo tem as mesmas condições para a aula remota. Nessa questão, o Ministério da Educação, que é o tema central aqui, tem se negado a coordenar o debate e todos os trabalhos para retorno, né, das aulas. E em alguns estados, ela voltou plenamente, está tendo uma aula. Manaus, por exemplo, a gente tem visto. Em outros, só nas escolas privadas, acreditem, no Rio de Janeiro, por exemplo, só tem aula em escola privada, né? Parece que cada estudante tem a sua diferença, não dá para entender, né? E há aqueles que preferem manter a cautela, aguardar a posição dos especialistas, da Fiocruz, enquanto não houver vacina ou números seguros, tem segurado retornar às aulas e tentado fazer com que o ensino remoto seja a regra. Qual a posição dos estudantes, das suas entidades e também da juventude sobre a questão da volta às aulas? Nádia. Nós, enquanto juventude que entende que a vida tem que ser a prioridade, obviamente que somos contra essa volta às aulas, né? Eu que sou filha de dois professores que são do grupo de risco, entendo perfeitamente não só da visão da juventude, mas também da visão dos trabalhadores da área, como é perigoso a gente voltar às aulas agora. A última coisa que eu quero nesse momento é meu pai e minha mãe, que são um grupo de risco, dentro de uma sala com 40 estudantes que podem estar infectados e assintomáticos sem saber a cada 45 minutos, porque é uma sala com 40 estudantes na primeira aula, uma sala com 40 estudantes na segunda aula, uma sala com 40 estudantes na terceira aula, num processo em que meu pai, por exemplo, já teve épocas que dava aula de manhã, de tarde e de noite. Então, vamos imaginar que são 40 estudantes a cada período do dia, em 6 turmas diferentes, podendo estar todos eles infectados e tendo, ou pelo menos um estudante infectado em cada sala, já podendo colocar a vida do meu pai em risco, tirando a vida de todos os estudantes que estão dentro daquela sala com ele e a vida dos familiares dos estudantes que estão dentro daquela sala com ele. Não faz o menor sentido quando a gente começa a buscar avaliar como que isso pode ser aplicado. Mas a gente tem que entender também que para esse ensino remoto funcionar, ele tem que ser um ensino remoto que tenha o pensamento de que nem todo jovem vive a mesma realidade. Aqui em Goiânia, algumas escolas particulares já voltaram a ter aulas. Na minha cidade, no interior, lá em Caldas, teve escola que não parou, escola particular que não parou, assim, completamente nesse período de quarentena, que tinha aulas de ensino remoto num processo que era a aula melhor, assim, do que eu tinha quando eu fazia faculdade na PUC, sabe? Um nível, assim, de aula remota que era assustador de tão bom. Deles terem aula no domingo até 5 horas da tarde. E é uma galera que pode ter aula no domingo até 5 horas da tarde, porque eles têm um computador o tempo todo à sua disposição, eles têm um celular com internet boa o tempo todo à sua disposição, o que não é a realidade de todos os estudantes brasileiros. Se a gente desce para a periferia, se a gente desce para a favela, se a gente vai ver a realidade dos estudantes do interior do estado de Goiás, que nesse período de pandemia voltaram para suas casas, e muitos moram na zona rural onde não pega internet, a gente não consegue ter o processo de aula remota funcionando da forma que deveria. Voltar à sala de aula é um absurdo, é colocar vidas em risco, é assinar a morte de milhares de brasileiros, é assinar a morte de milhares de pais, de avós de estudantes, é assinar a morte de milhares de professores, de secretárias, da galera da limpeza, da galera da cozinha, que todo mundo interage com esses estudantes, de milhares de estudantes que poderiam, como bem diz a propaganda do MEC sobre o Enem, ter uma geração de estudantes e de profissionais perdidos. Colocar os estudantes hoje dentro da sala de aula, voltar à aula presencial, vai ter uma geração de profissionais perdidos. Então, se o MEC acha que não ter Enem é ter uma geração de profissionais perdidos, porque a galera não vai se formar, voltar às aulas nesse momento é ter uma geração de profissionais perdidos, porque a galera vai morrer. Essa é a realidade que a gente tem hoje. Mas se a gente não pode voltar às aulas porque a gente vai estar matando as pessoas, a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar nesse ensino remoto para que ele tenha qualidade. As entidades estudantis estão fazendo
campanhas de arrecadar chips, de arrecadar computadores, de arrecadar tablets e celulares para esses estudantes poderem estudar, mas a gente tem que lembrar que essa não é uma obrigação das entidades estudantis, essa não é uma obrigação da UBS, essa não é uma obrigação da UNE, não é uma obrigação das uniões estaduais de estudantes, essa é uma obrigação do governo. A educação está dentro da Constituição como obrigação do governo e direito da população. Então, se o governo entende, e esse governo tem que entender que não dá para voltar às aulas nesse momento, ele tem que entender que ele tem que investir na educação remota, que consiga trabalhar com todos os estudantes, os que estão nas grandes cidades, os que estão nas cidades interiores, os que estão dentro da periferia das favelas, os que estão na zona rural. É uma educação que tem que chegar para todo mundo, e é uma educação que tem que partir também de um ensinamento dos nossos professores, de uma adequação dos nossos profissionais de educação para trabalhar com essas aulas. Eu tive que ensinar o meu pai a usar o Zoom, eu tive que ajudar a minha mãe a gravar vídeo para poder dar aula, a gente teve que ajudar a minha... Essa é uma família que todo mundo é professor, meus tios, minhas tias, meus primos, todo mundo. Só a Nádia que não é professora. Tive que ajudar a minha tia a ver como é que era a melhor forma de gravar vídeos, ajudar outros professores que são amigos dos meus pais. Então, no processo de que a galera também não está formada para isso. A formação de professores hoje em dia não é uma formação de professores para a gente ter aula remota. E aí, quando a gente luta para que o Enem não aconteça nesse período agora de começo de ano de 2021, que a gente sabe que esse ensino remoto, esse ensino à distância não está funcionando da forma que deveria, é também por irresponsabilidade desse governo, que vai achar que a professora que tem 30 anos de educação vai conseguir dar aula usando o computador, usando o processo do Zoom ou do Google Meet, enfim, que para a gente que teve que começar agora e que é juventude, foi um processo difícil de aprender. Como é que a gente acha que os nossos professores vão conseguir dar aulas de qualidade quando, no caso da minha mãe, por exemplo, tinha que digitalizar a página para conseguir mandar a página para os estudantes que não têm livro, porque não puderam levar os livros para casa, porque não podem voltar na escola para poder buscar o livro, porque não tem o conteúdo disponível desse livro em PDF, aí tem que transformar a página em PDF para poder mandar para o estudante. E no nosso caso, eu vou falar da realidade que eu vi na minha casa, estudantes que não têm celular e que aí tinham que estudar e receber essas atividades pelos celulares dos pais que estavam trabalhando o dia todo, tinha que esperar o pai chegar em casa, pegar o celular para conseguir fazer a tarefa no celular ou no caderno, tirar a foto para enviar para a professora. As atividades, elas têm horários. A ideia do ensino remoto é que se eu estudo de manhã, eu tenho horário de manhã para fazer minhas atividades, mas aquele menino não tem um celular para receber atividade. O celular está com o pai que está trabalhando. Ou o celular está descarregado, ou, enfim, aconteceu alguma coisa, não tem internet, enfim, vários processos que eles estão passando que não dá para trabalhar desse modo. Então, acho que a gente não pode voltar às aulas agora, é assinar a morte de milhares de pessoas, mas que a gente tem que entender que a obrigação do MEC não é ficar discutindo se as pessoas são LGBT porque a casa delas está mal estruturada, ou de ficar discutindo se a gente tem ou não colocar a escola sem partido, a lei da escola sem partido dentro das nossas escolas agora. O que a gente precisa nesse momento é entregar uma educação de qualidade no ensino remoto para os brasileiros e brasileiras, porque se o medo do MEC é perder uma geração de trabalhadores porque eles não vão se formar na universidade, não vão fazer o Enem, o nosso medo é perder uma geração de trabalhadores porque eles vão morrer no processo de voltar às aulas, ou porque o MEC não se responsabilizou em trazer esse ensino remoto de uma forma que tenha qualidade, responsabilidade e que trabalhe com os professores e os estudantes como forma prioritária no entendimento que a educação só pode funcionar se todos nós estivermos trabalhando e estudando com qualidade, e não é isso que está acontecendo agora. Tá certo, Nádia. Agora o Matheus. Pode pegar de bate-pronto, Matheus. Parabéns, Nádia. Acho que é uma fala muito concludente, mas pouco me sobra para explanar depois de uma fala como essa, viu, Nádia? Mas, Sorriso, eu acredito que, aliás, as entidades estudantis gerais, a UBS, a UNE, como já é sabido, se posicionaram terminantemente contra o retorno às aulas, porque, infelizmente, nós sabemos que o Brasil não fez o combate inteligente ao coronavírus, nós não fizemos um processo de testagem em massa, né? Portanto, os riscos são inúmeros. A sala de aula não é um espaço robótico, onde o professor fica distante do aluno, né, separadamente, o aluno para um lado, o professor para o outro. Não. Como o próprio Paulo Freire disse, que educar não é só transmitir conhecimento, não é só transmitir conhecimento para a formação de um pensamento, mas é criar a oportunidade para a sua existência, para a sua, né, criação de um pensamento crítico. Então, a sala de aula é este espaço,
onde o professor vai dar a oportunidade do aluno criar o seu pensamento crítico, e para isso a gente sabe como acontece, é um espaço de fraternidade, é um espaço de troca, né? Então, eu não consigo imaginar uma sala de aula onde um professor fique isolado, distante do aluno, coisa do tipo. Acho que não é essa a experiência de sala de aula que nós queremos e que nós somos habituados a ter, né? Para além das dificuldades dos estudantes com acesso à internet, com acesso a, enfim, materiais eletrônicos em gerais, como celulares, como computadores, a Nádia também tocou num ponto de preparo e formação dos professores. Realmente, por exemplo, aqui no Maranhão, nós temos boa parte dos professores da rede estadual tem o quê? 30 anos de magistério, 25 anos de magistério, são da época do quadro de giz, né? E mesmo depois dos avanços tecnológicos, eles não tiveram um preparo, né? Não tiveram uma formação continuada para que pudessem hoje ministrar através das plataformas digitais. Então, eles não têm intimidade com as plataformas digitais. Inclusive, conversando com uma professora do Estado, uma professora de educação física, de um município próximo aqui à capital São Luís, ela disse que no meio da pandemia lançaram para ela uma plataforma já pronta, com as aulas que ela deveria dar, que não foi conversado, que não foi dialogado, né? Só mandaram para ela, ela tinha que passar para os alunos, né? Então, para além de todas as dificuldades, a gente ainda não tem a criação de um plano metodológico para trabalhar com os estudantes, né? A gente está vendo aí ditames e ditames para os professores e ditames de conteúdo para que passe para os estudantes. Então, dificilmente a gente encontra aquela aula dinâmica, né? Porque também o professor não teve a oportunidade de dinamizar ou construir a sua própria aula, já recebeu de uma plataforma pronta, né? Então, é bem aquele meme, né? Pode copiar, só não faz igual, mas é isso. E aí a gente acaba deixando de ofertar durante a pandemia uma educação transformadora, né? Uma educação de qualidade. E aí são inúmeros os percalços que os estudantes encontram. Por exemplo, encontrei na semana retrasada uma estudante num terminal de integração rodoviário aqui da capital. Ela estava vendendo salgadinho. E eu não sei como a gente começou a conversar, mas ela contou a história dela. Ela mora num bairro periférico e desde o início da pandemia ela tem vendido salgadinho para ajudar a sua mãe. E ela não tem tempo para acompanhar uma aula remota, né? Ela só tem 2 aparelhos celulares em casa, que é o da mãe e é o do pai, e que não suportam, né, as plataformas digitais, né? Então, acredito que são aparelhos que não são, enfim, não são compatíveis, né? Não conseguem, não tem memória, enfim, estrutura para suportar o aporte das plataformas digitais. Então, esse não é um caso isolado. Esse é o retrato de um Brasil que cresceu e que tem como sustentáculo as desigualdades sociais, né? Então, é um desafio e é muito triste e revoltante que o MEC tenha se furtado de proporcionar esse debate, que o MEC tenha se furtado de apresentar medidas e políticas para solucionar as desigualdades, para atender os estudantes e proporcionar aquilo que nos é direito, que é a educação, e que é a função, que deve ser a função do Ministério da Educação. Então, essas são as dificuldades que nós estamos encontrando aqui no Maranhão e vários outros municípios e estados. E, infelizmente, creio que enquanto o governo Bolsonaro, né, continuar, enquanto nós não conseguirmos derrubar o governo Bolsonaro, a gente vai continuar nessa linha de omissão. Vamos continuar na omissão do governo Bolsonaro com as suas responsabilidades. Bolsonaro tem se provado e se mostrado a cada dia o maior algoz da educação e do povo brasileiro. Nós assistimos estarrecidos, né, na semana passada, ele mentir ao vivo numa conferência da ONU, né, para todos os líderes, todos os estadistas, né, do mundo, dizendo que está combatendo os incêndios. Aliás, que os incêndios na Amazônia são
são os indígenas que começam os incêndios na Amazônia, disse que pagou $1.000, isso mesmo, $1.000 de auxílio emergencial, quando eu tenho companheiros que necessitam desse auxílio e sequer foi aprovado. Então, Bolsonaro é hoje inimigo da educação, é inimigo do povo brasileiro. E acho que combater esse governo, combater os seus retrocessos, é nossa missão sumária, enquanto povo, enquanto juventude aguerrida que jamais se furtou das lutas. Perfeito, perfeito. De olha que era porque ele não tinha o que dizer, né? Depois da fala da Nádia, pegou bem de novo. Adriele, sua fala sobre esse tema. Rapaz, quem não tem o que dizer sou eu, né? Duas pessoas. Olha que eu não sou de falar adjetivos para ninguém, viu? Nádia me conhece aí, mas duas pessoas maravilhosas, explanações maravilhosas. Matheus é muito inteligente, inclusive, não é só Nádia, viu, Matheus, que admira você. Nádia também aí domina todas as áreas, multifuncional. Mas, enfim, a gente entende que a nossa resposta para o retorno às aulas é não. Acho que isso é muito claro para todo mundo que está no movimento estudantil, na UBS, na Uni. Aqui no estado de Pernambuco, por exemplo, o governo do estado está priorizando a retomada gradual para os estudantes do terceiro ano do ensino médio, muito por conta da perspectiva do Enem, mas rapidamente usando uma comparação. Eu sou estudante de Química, a gente acredita na Química que um sólido com partes maciças não consegue ser resistente. E a mesma coisa na educação, a gente não pode querer uma educação, como o Matheus fala, democrática, que inclua todos e todas, que forme pessoas com pensamentos críticos, que abranja toda a pluralidade e toda a diversidade, se a gente constrói apenas esse pensamento apenas para uma parte dos estudantes e não para todos. A fala de Nádia, quando ela diz da acessibilidade dos estudantes a essas estruturas tecnológicas que garantam a ele o acesso às aulas, é um ponto assim muito importante, por exemplo, num debate na retomada para as aulas no formato remoto, porque a gente não pode falar que são todos os estudantes, por exemplo, que têm acesso ao smartphone, que têm acesso a um computador, porque, infelizmente, a gente tem a consciência e a certeza disso, que essa não é a realidade de pelo menos 80% dos nossos estudantes aqui no Brasil. E, por exemplo, recentemente eu recebi uma ligação de uma estudante de meia-noite e 10, mais ou menos, dela pedindo ajuda de como a gente do movimento estudantil aqui no estado de Pernambuco poderia, assim, se articular para fazer, conseguir alguma coisa para ela ter acesso às aulas, porque ela só tinha acesso às aulas de meia-noite quando o pai dela chegava do trabalho, e daí ela pegava o celular do pai dela para poder assistir às aulas. E daí a gente conseguiu fazer essa movimentação e tudo mais, foi difícil, mas a gente conseguiu ajudar essa menina. Mas, infelizmente, a gente sabe que ajudar uma pessoa é muito pouco diante da devastidão de estudantes que não têm acesso a essas estruturas que garantam a eles acesso às aulas. E também outro ponto muito importante, acho assim que tem que ser um ponto, claro, muito destacado nesse debate de retorno às aulas, é claro a gente falar dos profissionais de educação. Eu sou estudante do Instituto Federal, as minhas aulas voltaram, na verdade o meu período iniciou mês passado, e daí eu estou tendo muita dificuldade com o professor, claro que ele não tem culpa, mas aí a partir dele a gente percebe que essa é a realidade de muitos professores. Por exemplo, a gente passa mais de 40 minutos esperando que o professor consiga entrar na plataforma para a gente assistir a aula. E claro que é um professor que não teve instrução, quando o Matheus fala que são professores que estão acostumados lá do quadro com aquele gessinho e tudo mais, e daí colocam esses profissionais para se adaptar a essa forma digital, sem eles nunca terem sido preparados para isso. E aqui no estado, os professores estão em greve, muito porque a gente compreende, enquanto estudante também, que a atitude deles é certa, porque a gente tem a compreensão de que a gente coloca vidas em risco. Porque a gente não pode fazer com que profissionais, que muitos são do grupo de risco, assim como os estudantes também, tem muitos que são do grupo de risco, se exponham dessa forma, que peguem ônibus lotados, que, enfim, estejam em trânsito com diversas pessoas. Então, assim, para ser mais breve, eu acredito que a fala dos companheiros da Nádia, assim, é muito contundente e expressa muito o meu sentimento, a do próprio Matheus também. Eu acredito
enquanto participante do movimento estudantil, enquanto militante, principalmente, que a educação que a gente quer, principalmente nesse momento de pandemia, a gente precisa muito evidenciar isso, é uma educação que não deixe ninguém para trás. Eu não acredito em sociedade, por exemplo, que evolua algumas pessoas e outras não. A gente tem que evoluir igual. Não se construi pirâmide se a gente não fortalece as bases. Eu acho que a base, a educação de base, cada um estudante tem papel fundamental na questão que o Matheus coloca, que é na formação de seres intelectualizados, seres críticos, porque se a gente não formula, se a gente não pensa, se a gente não constrói novos quadros de pensamentos intelectualizados, isso da área da pesquisa e tudo mais, a gente não vai ter profissionais, a gente não vai ter novas ideias, a gente não vai ter novos produtos, novas invenções. Eu acho que a gente precisa priorizar esse debate, sim. Acho que também a gente tem que estar lado a lado dos professores, dos profissionais de educação, travando esse debate com eles, de não voltar às aulas, mesmo que nos estados, a gente sabe que estados, a situação é muito difícil, tem governos que querem que voltem às aulas a todo custo, mas a gente, enquanto estudante, tem que ter a consciência de que a gente tem que estar caminhando junto com os professores e dizendo não ao retorno das aulas, porque as vidas importam, os nossos profissionais em educação, em sua maioria, não foram preparados para isso, e esse não é o momento. Durante uma pandemia, esperou todo esse tempo, e durante a pandemia não é o momento de formar profissionais dessa forma, como está se dando, e quando se forma, né? Porque a gente sabe que na maioria das vezes manda um tutorial, qualquer coisa do tipo, e você se vira. Então a gente precisa, de fato, garantir uma educação de qualidade, formar profissionais com qualidade, e o Enem, de fato, a gente precisa se debruçar mais nesse debate, porque o Enem é para ser uma prova democrática que sirva para a população pobre entrar na universidade e não para uma elite burguesa adentrar a universidade pública, porque a universidade pública não é um lugar deles, é um lugar para a gente, que faz parte da classe trabalhadora. E beijo para Nádia de novo, beijo para o Matheus. É isso. Eu, inclusive, gostaria de pedir para você continuar. Nós estamos chegando no nosso limite, que é 1h20, é 1h15 aqui, então vou dar um minutinho para cada um se despedir. Começando já pela Adriele, né, que já começou aí mandando beijo. Pode utilizar seu minutinho aí para se despedir. Gente, vou falar rapidinho. Um beijo para todo mundo. Eu não sou uma pessoa muito de redes sociais, ainda estou me adaptando a essas coisas, sou uma pessoa dos livros. Nunca gostei muito de rede social, nem nada do tipo, mas a gente tem que estar, né? Então a gente tá. Tem que se adaptar a essas coisas, porque senão a gente não evolui e acaba ficando para trás. Mas, assim, é muito importante esse espaço. Eu acho que a gente, da juventude, tem que estar consciente dessas pautas, tem que estar debatendo essas pautas com outros jovens, que esse espaço de construção e desconstrução é muito importante para que a gente consiga derrubar preconceitos, pensar novas ideias, pensar soluções. E, como eu sempre falo, não adianta a gente apenas ser jovens críticos, mas temos que só apontar soluções, apontar novas portas, novas ideias, novos caminhos para ser trilhado. E a partir disso, né, dessa fala, eu acredito que esse momento serviu de muita reflexão para a gente, que a partir disso, a gente, enquanto juventude que está no movimento estudantil, que está construindo outros espaços, a gente tem a consciência que a gente tem um papel muito importante na derrubada do governo Bolsonaro, mas principalmente na construção de um Brasil melhor, de um Brasil que não tenha excluídos, que não tenha segregados e que não deixe ninguém para trás, que a gente vise o crescimento coletivo e retilíneo e uniforme, como diria Isaac Newton. Perfeito. Ela, ó, sempre com uma teoria. Agora, Matheus, seu minutinho para se despedir. Vamos lá. Eu quero primeiramente agradecer a todos os nossos internautas que participaram desse debate do início ao fim. Acho que é extremamente necessário que a gente continue promovendo espaços como esse, Sorriso, espaços de diálogo, espaços de desconstrução, espaços que confrontem ideias, que incitem a reflexão. Acho que nós, jovens politizados, eu estava conversando isso ontem até com uma companheira, nós, jovens politizados, nós conseguimos ter essa visão política através dos nossos próprios esforços, porque até isso é nos negado na escola. Nós não temos uma educação que nos paute como políticos cidadãos, né? Então, todos aqueles que conseguem ter um senso crítico e conseguem ter uma visão política, fizeram isso e conseguiram agregar isso a si de uma maneira própria. Infelizmente, os nossos pais
não tiveram o mesmo nível de formação, não tiveram o mesmo nível de compreensão, né? E acho que espaços como esse são importantes para justamente construir o senso crítico de inúmeros outros jovens, né? Eu quero agradecer aos meus companheiros que estiveram comigo aqui nessa live, que é a Nádia, que é sempre um prazer. Devo dizer que eu não sou uma pessoa midiática também, eu não gosto muito de live, fico envergonhado, eu sou uma pessoa mais de estar lá no meio com o povo, conversando, dialogando, mas me coloco à disposição para estar em outros espaços também. Quero agradecer o Sorriso, quero agradecer a Adriele, minha companheira pernambucana, que eu já quero que essa pandemia passe, para eu dar aquele cheiro, aquele abraço apertado, né? Lembrar também que nós somos estudantes, que nós somos revolução, que o que nós temos feito aqui enquanto UBS, enquanto UNE, enquanto entidades estudantis tem sido algo maravilhoso. Nós estamos fazendo mais que o governo Bolsonaro, e isso é incrível. A UBS, a UNE distribuindo tablets, chips, distribuindo material para cursinhos populares, né? Isso prova a força e o engajamento que a juventude tem. Então, viva a juventude brasileira, viva os estudantes organizados nas entidades estudantis, viva a juventude petista do nosso país. Valeu! Agora, queridíssima Nádia, seu recado final. Quero agradecer, Sorriso, a oportunidade de falar com vocês, de poder falar com o pessoal que está em casa, e espero que vocês estejam em casa. Poder falar com a Adriele, que eu sou hiper fã. Preciso falar porque ela sabe que eu sou hiper fã dela. Com o Matheus, que eu sou hiper fã. Estava doida para ter um encontro com esses dois, que eu adoro quando os dois começam a falar, que eles vão trazendo várias teorias, vão trazendo vários escritores, e eu fico perdida no meio da conversa. Mas eu adoro. De falar com você, que eu já falo com Sorriso todos os dias, né? Sorriso já não aguenta mais ver minha cara. Mas eu acho muito bom quando a gente consegue trabalhar com a juventude para debater todos os assuntos que tangem a nossa sociedade. Então, muito bom poder falar com vocês, quero agradecer o convite. Sempre que possível, vamos chamar a juventude para ocupar os espaços, porque a gente trabalha desse jeito mesmo, trazendo o diálogo com a população de uma forma mais extrovertida, mas que também pensa nos direitos e na constituição da sociedade como um todo. Então, vamos conseguir trabalhar e seguir trabalhando com a JPT, com a UBS, com a UNE, para transformar a realidade da juventude e dos estudantes brasileiros, e só assim a gente vai conseguir transformar a nossa sociedade de modo geral. Então, vida longa às entidades, vida longa à UBS, vida longa à UNE, vida longa à juventude do Partido dos Trabalhadores, que a gente siga transformando corações e mentes, e que a gente faça a nossa principal tarefa agora, que é tirar o Bolsonaro do poder, trazer os trabalhadores de volta a uma vida feliz que a gente tinha nos governos petistas antes desse golpe, de toda essa cachorrada que estão fazendo aí. Um beijo, gente. Certo, gente. A gente está chegando ao final da nossa live, eu gostaria de agradecer a equipe da TVPT, ao João, que está aqui nos bastidores, nos dando essa assistência, ao Pedro Camarão, que foi quem propôs, inclusive, que nós fizéssemos essa live. Muito obrigado. Aos nossos dois convidados, que infelizmente não puderam ficar até o final, a Regina e o Tiago, vice-presidentes da UNE e da UBS, e também, obviamente, ao Matheus, a Adriele, a Nádia, e principalmente a você que está nos assistindo aí de casa. Então, não se esqueça, segue a página do PT nas redes sociais, aqui no YouTube, Partido dos Trabalhadores, a TV PT, curta e compartilhe, está aqui embaixo, né, para fazer essa mensagem e outras muito bacanas que o PT e a TV PT mandam, se dissemine cada vez mais. Ative o sininho para receber as notificações e vamos juntos. Uma boa tarde a todas e a todos, um ótimo almoço e fiquem com Deus e até breve.